Olá, esse é o Papo de Gerações da XP Private. Meu nome é Benny Podlubny, eu sou Head do Private Global da XP. Hoje eu estou tendo um prazer enorme de conversar com o Antônio Piponzi e com o Rodrigo Piponzi, que vão estar contando um pouquinho para a gente das suas histórias de empreendedorismo, das suas histórias como executivos e um pouquinho do aprendizado de que a família passou para eles e que pai passa para filho e passa para netos também, né? Agora até netos. Então, assim, para começar, Antônio, eu ia te pedir para você contar um pouquinho da história da família, um pouquinho da sua história, para a gente começar esse bate-papo. Ótimo, prazer estar aqui com vocês, muito gostoso. Certamente vão ter uma conversa muito gostosa. Eu acho que a minha história, para falar da minha história, é muito interessante falar da história da minha família, né? Porque é uma família de imigrantes italianos, meu avô que veio da Itália no final dos 1800, tá? Que cria uma farmácia, ele como uma pessoa extremamente dedicada ao negócio, cria uma filosofia de cuidar de gente que vai permear toda a trajetória da empresa desses 116 anos, e aí eu estou falando de Droga Raia. Tá? Nós temos aí uma segunda geração depois, que vem com meu pai, um outro imigrante italiano no final da década dos anos 40, que vem no pós-guerra, que dá um tom mais empreendedor ao negócio do meu avô. E, a partir daí, numa terceira geração, eu que sou um engenheiro de formação, voltado aí para desenvolver mestrado em engenharia de estruturas, eu, de repente, apareço aí e falo, bom, acho que eu vou ficar por aqui, até talvez por um pouco de conforto, porque, de repente, já queria casar, a engenharia está mais difícil, o milagre econômico acabando, e eu, então, vim para esse negócio, meus irmãos se somaram logo, pouco tempo depois, e vivemos, a partir de 77, que é a minha entrada, meus irmãos 80 e 82, vivemos 20 anos juntos, tá certo, nessa geração, saindo de desencontros de governança para uma governança já, embora informal, um pouco mais alinhada. E aí vem a entrada de uma geração nova que eu tive, assim, um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ter promovido essa entrada junto com meus irmãos, de uma forma em que a meritocracia prevaleceu, grandes talentos vieram e a gente, na década seguinte, a gente realmente, voltado para uma construção futura, como sonhadores que somos uma família de sonhadores, somos uma família que sempre olhou o longo prazo, aquilo que se chamou de geração de valor, tá? Para nós, sempre ela foi mais importante que o resultado. Só que talvez a gente não dava essa nomenclatura, tá? E a década, então, de 2000, Droga Raia, então, com a transição feita, a quarta geração, a gente constrói uma empresa, continua construindo uma empresa muito bacana, abrimos capital em 2010, e aí nos unimos à grande potência do setor, que era a Drogasil, porque a Drogasil sempre foi o grande nome em venda de medicamentos, era a grande referência em farmácia, e quando entrei, a Drogasil tinha 120 lojas, tá? A gente tinha 7 lojas, tá? E a Drogasil teve seus tropeços, como a Raia também tem, tá? E em 2010 a gente tinha uma situação muito paritária. E a gente teve a felicidade de nos encontrarmos, tá? Em 2010, fazemos uma fusão logo depois que abrimos o capital, duas empresas muito complementares na geografia e também no modo de atuar. O Brasil mais, como é que se diz, uma operação de excelência, a Raia mais jovens estrategistas. Eu acho que a junção disso, acho que produziu um resultado que está aí, né? E hoje, com o conselho estruturado, a gente realmente começa a viver aí tempos digitais, com muito entusiasmo, olhando já uma empresa num escopo maior, dentro de um ecossistema, inserida no ecossistema de saúde, e com um olhar muito autêntico e muito verdadeiro com relação àqueles outros temas que afligem a empresa. Eu acho que a coisa de olhar o entorno e entender que isso efetivamente é fator de competitividade, entender que a ação sobre o nosso entorno social, ambiental, que isso é fator de competitividade, eu acho que foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Acho que de lá de trás, quando eu falo o que tem a ver o avô 115 anos atrás, e a própria Drogasil também é construída pelo avô do Carlos Pires, junto com o pai do Paulo Galvão, são pessoas que já vieram de lá de trás, mas que deixaram esse legado de cuidar de gente, tá? Esse lugar de criar uma imagem junto ao entorno. Meu avô em Araraquara, a farmácia Raia de Araraquara, vinha gente de todo lugar para ser atendido. Não era? Araraquara tinha 30 mil habitantes, mas vinham todo o entorno para ser atendido. Isto a gente foi perceber que isso
isso gerava negócio, quer dizer, a gente constrói o negócio com relacionamento. Então, filosofias como a que a gente vê hoje, relacionamento com o cliente, geração de valor futuro, fidelização, né? Tudo isso é alguma coisa que acho que sempre foi parte da nossa essência. Então, hoje a gente realmente navega muito bem nesse mundo em que a gente criou a sigla do ESG aí para, de repente, colocar o foco nas empresas, do ponto de vista, falar, olha, você não nos deve só, não é o resultado financeiro do investidor que você tem que dar, você tem que dar o resultado para a sociedade também. Acho que a gente está muito maduro nisso. Hoje a gente, inclusive, recentemente a gente divulgou compromissos 2030, com métricas claras, voltadas, tá certo? Com 30 subcompromissos, tá? E eu diria assim que a gente vive um momento muito bacana e eu tenho um privilégio de estar convivendo com outros jovens já prestes a completar 70 anos, aqui eu completo 70 anos, e vivo com muita intensidade tudo isso. Legal, muito bom. Rodrigo, eu queria escutar um pouquinho de você também, um pouco da sua história, né? Você, com 41 anos, né? Já construiu bastante coisa, começou como empreendedor. Eu queria também escutar um pouquinho de você. Boa, vamos lá. Primeiro, super legal estar aqui, participar aí mais uma vez do Expert. A minha história, naturalmente, se confunde, né, com um pouco do que o meu pai acabou de falar, mas talvez eu tenha tido a trajetória mais incomum dentro desse grupo familiar, né? Porque eu venho talvez não, né? Eu venho da geração que realmente foi a que se fez mais presente dentro desse negócio, foi a que incorporou muito das crenças, né, da família ali dentro do negócio, mas eu tomei um caminho completamente diferente quando eu me formei. Eu fiz a administração de empresas na FGV, então eu tinha um caminho que estava muito trilhado para acabar lá dentro, e eu desde cedo tinha uma inquietação muito grande de empreender, sempre tive muito esse perfil, né, de liderança, de querer ser dono das minhas coisas, de querer trilhar meu caminho, então eu fui empreender muito cedo, né. Eu abri um estúdio de design, ilustração, que virou uma editora, mas uma editora muito focada, isso eu estou falando de 2004, 2005, uma editora muito focada em prestar serviços para grandes marcas, eu tinha muita coisa da comunicação. Quando eu terminei a administração de empresas, eu fiz jornalismo também, porque eu sempre gostei muito de escrever, de ler, eu sempre fui muito, né, da comunicação. E eu acho que a grande virada da minha vida profissional tem muito, né, acho que de um lado, de uma inquietação com as questões sociais, né, com ter crescido num ambiente de privilégio, um privilégio que eu sempre falo que foi crescente ao longo da minha vida, né, porque quando eu nasci, a Raia tinha o quê? 7 lojas, 6 lojas, né? Quando você nasceu, foi exatamente 7 lojas. Tinha quando 7 lojas. Iniciou o processo de implantação da tecnologia no negócio. Exatamente. Então, o meu privilégio foi muito crescente, né? Eu acompanhei esse crescimento, esse sucesso, né? Então, eu sempre tive de um lado uma inquietação com relação a um certo comodismo, né, da elite, um certo comodismo de quem era rico ou enriquecia no país, de a gente pula o problema, a gente ignora o problema, a gente se contenta com os nossos muros, né? E aquilo para mim nunca caiu bem. Eu sempre entendi que eu deveria ter o meu papel no mundo para mudar uma situação que desde cedo eu já via de forma assim muito incômoda, né? E ao mesmo tempo, eu acho que com um desejo de entender que tudo bem, eu não queria trabalhar no negócio da família, mas eu reconhecia muito aquele ativo. Eu admirava demais o negócio. E eu entendia que aquilo podia ser visto sob outra ótica para mim. Talvez o único caminho para mim não era trabalhar lá dentro. Trabalhar era o caminho mais natural, mas existiam outras formas de trabalhar com o negócio. E aí eu acho que a grande virada foi quando, em 2007, né, eu já estava ao lado de uma pessoa que, enfim, já era minha sócia, uma pessoa muito complementar a mim, que é a Roberta, minha sócia. A gente construiu juntos o projeto de uma revista, né, que pudesse ser vendida inicialmente nos canais tradicionais, revertendo o seu lucro para o GRAAC, que era uma organização, um grupo de apoio adolescente e criança com câncer aqui em São Paulo, que era uma organização onde a gente já voluntariava, né, com serviços de comunicação. E muito rapidamente eu percebi que isso não ia funcionar no mercado tradicional, porque banca de jornal era um absoluto monopólio, era um sistema que beneficiava a própria dona, que era a Editora Abril, então a gente não tinha a menor condição de ser uma revista que gerasse lucro nas bancas, mas aí veio a sacada de falar, por que não vender nas farmácias, por que não vender dentro do ambiente da Droga Raia? A gente vai ter toda a eficiência do mundo ali dentro, né? É claro que a porta de entrada era muito mais favorável para você poder vender um projeto desse, e eu reconheço isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu acho que isso é saber usar o privilégio que você tem. E aí, em 2008, a gente lançou a revista Sorria, né, com esse intuito de ser uma revista barata, democrática, que revertesse seus lucros para o GRAAC.
E assim, aquilo moldou a minha história, porque desde a primeira edição foi um sucesso. No primeiro ano de projeto, a gente arrecadou R$1.600.000. A gente está falando de um volume absurdo de captação, com um projeto que era absolutamente inovador, desconhecido, um modelo que as pessoas olhavam para mim e não entendiam. Eu lembro que, quando a gente contava esses números, anos depois em reuniões, as pessoas achavam que era brincadeira. Assim, arrecadamos 5, arrecadamos 10, arrecadamos R$15 milhões vendendo revista. E aí, em 2013, quando o Hospital do Grac fica pronto, um hospital que foi construído com recursos da Sorria, eu sempre falo, acho que esse foi um momento de virada na minha vida, porque materializou. Foi o dia que eu falei, nossa, é isso. A gente, de revista em revista, de R$2 em R$2, R$2,50 em R$2,50, a gente construiu um hospital. Foi uma inauguração que estava o prefeito de São Paulo, personalidades, atores inaugurando, e a gente lá no palco discursando, né, celebrando aquele momento. E aí aquele foi um momento de virada que eu realmente me vi como empreendedor social. Falei, não, isso aqui é a minha vida, tá provado, tá aqui, é tangível, que dá para a gente usar o trabalho, né, dá para a gente colocar propósito no trabalho de uma maneira real, eficiente. A gente resolveu que a gente ia escalar esse modelo para outros varejos, né, porque, como a Roberta, minha sócia, sempre diz, a gente não podia ser uma banda de um hit só, e a gente tinha muita essa preocupação. Então eu falava, eu sei que a Raia tem uma cultura privilegiada para isso aqui funcionar, mas eu tenho certeza que tem muito varejo por aqui que também tem, né? E a gente foi escalar esse modelo. Acho que a maior prova é a gente olhar os números hoje da MOL. A gente já tem parceria aí já realizadas com quase 20 organizações, né? 20 redes varejistas, são 13 redes hoje que são parceiras ativas. A gente está em 5 mil lojas por todo o Brasil e a gente já doou mais de R$41.500.000, né, com esse modelo. Então, eu acho que isso é um pouco da trajetória, e naturalmente isso me inseriu assim, de cabeça, né, no mundo da filantropia, no mundo da cultura de doação, né, à medida que, de um lado, a gente cria esse modelo, que é extremamente inovador, mas que, de outro, também eu me encontro. Né, eu percebo que essa é a minha causa, eu brinco, né, eu falo que a filantropia é a causa de todas as causas, né, mas realmente eu me identifico, né, como uma pessoa que parte aí sim para estudar, para entender, e aí tem uma série de repercussões, uma série de movimentos muito legais na nossa vida, né, na minha vida e na vida da MOL, né, acho que com reconhecimento, que ajudou a gente a catapultar esse trabalho. Então, acho que isso é um pouco da trajetória que me fez chegar aqui hoje, né, muito firme nessa luta aí pela filantropia. Rodrigo, o que você aprendeu em casa que te levou para esse projeto? Olha, eu sempre falo assim, eu acho que eu tive um enorme privilégio de crescer num ambiente que sempre falou muito abertamente sobre o privilégio que a gente tinha, né? Especialmente pelo que eu falei, né? A gente não nasceu numa família bilionária, a gente não nasceu numa família milionária, a gente viu as coisas acontecendo ao longo do processo. E eu acho que esse é um processo muito rico, né? Porque você vai dando valor ao que você conquista, né? Meu pai sabe, a gente até, sei lá, meus 25, 30 anos, a gente nunca falou sobre patrimônio, sobre dinheiro, né? Esse era um assunto que meu pai sempre falava, vocês vão conquistar as coisas de vocês, né? A gente tinha a mesada regulada, né? Então, o meu pai sempre ensinou, né, em casa, que a gente tinha que conquistar as nossas coisas, a gente tinha que provar. Eu lembro que uma coisa que me incomodava profundamente quando a MOL começou a ter sucesso foi que as pessoas falavam assim, mas também o pai dele botou dinheiro. E a gente fala, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer, nunca botou um centavo no meu negócio. Nunca. Eu comecei com um computador e um aluguel lá na Rua Purpurina, na Vila Madalena, com meus 2 sócios, entendeu? Então, eu acho que a gente aprendeu muito cedo a dar valor para as coisas, e acho que isso foi muito importante. Eu sempre botei muita energia e botei muita prioridade nisso. Nunca olhei dinheiro como algo que devesse beneficiar só a mim mesmo. Né? Eu falo, eu acho que o fato de você acumular riqueza te dá é uma ferramenta, te dá um poder que por consequência te dá uma enorme responsabilidade, né? Então, eu acho que a gente aprendeu, a gente foi formado dessa forma. E ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente cresceu numa família com muita consciência da desigualdade, muita consciência de, putz, como é desagradável a gente ter que ter um muro na nossa casa, como é desagradável a gente ter que se preocupar tanto com segurança, né? Como é desagradável a gente ter tantas limitações dentro do país, né? E como é desagradável a gente poder usufruir de coisas que outras pessoas não podem, né? E eu acho que isso sempre provocou uma inquietação e conversas muito abertas sobre esse assunto, né? Eu acho que isso, ao longo da nossa vida familiar, sempre foi muito claro. Ninguém nunca, né, usou dinheiro para simplesmente sair comprando coisa, para sair usufruindo sozinho, para sair,
enfim, se gabando disso ou daquilo, né? Eu acho que isso foram valores que foram transmitidos desde muito cedo pra gente, assim, né? E acho que também, só para pontuar, assim, muito do valor coletivo, que eu acho que a gente pode explorar muito, mas a gente aprendeu muito a força do coletivo na nossa vida, né? Seja através da convivência, do esporte, da empresa, da Raia, que sempre foi uma referência, né? Estamos falando de um grupo varejista que sempre teve milhares e milhares de funcionários, então eu acho que a gente sempre entendeu a força do coletivo e como, na verdade, problemas e soluções são responsabilidade de todos, né? Legal. Tony, eu acho que essa história desse aprendizado em casa é muito do que você tratou antes, né? Da cultura da empresa, né? Uma empresa que desde que foi fundada, ela era para fazer o bem, né? Muito antes de existir esse termo ESG. Eu queria que talvez você contasse um pouquinho para a gente de como que essa cultura foi sendo moldada dentro da empresa, quais são os grandes valores, como você transmitiu isso para o seu grupo e para a sua família. Olha, a gente sempre tem alguns privilégios na vida, né? Quer dizer, eu vivia era uma família de classe média, tá? Minha mãe falava que era média alta, tá? Porque a gente aspirava a ser a classe alta. Média alta era uma coisa. E meus pais, realmente, eu tive uma felicidade, nunca me faltou nada, sempre tive o que eu precisava. E estudei no Colégio Santa Cruz, que para mim acho que foi talvez a primeira grande lição da minha vida. Eu acho que até hoje eu tenho assim um orgulho, mais do que ser um politécnico, que eu acho que me dá uma visibilidade do ponto de vista profissional, um orgulho. Ter estudado na Santa Cruz, uma escola que me ensinou realmente a olhar o mundo com uma outra lente. Eu acho que era um colégio de padres, efetivamente, padres mesmo. Eu não tenho apego a nenhuma religião, mas eu acho que esse olhar, tá, ele foi muito importante. E eu acho que ele se juntou em algum momento. Eu valorizo demais o esporte, especialmente o esporte coletivo, tá? Eu acho que o esporte ele trouxe a diversidade na minha vida. Acho que nossos pais na época, a gente foi muito pouco protegido. Eu sou um baby boomer clássico, né? E eu acho que no futebol a gente tem que resolver nossos próprios problemas, a gente tem que trabalhar em equipe, a gente tem que respeitar, tá certo, hierarquias. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, quer dizer, o esporte me deu um senso, tá certo, de conviver, tá certo, com o mundo como ele é, e o Santa Cruz me deu a possibilidade de ter uma visão, um olhar de mundo com uma visão muito ampla, tá? E eu procurei levar aquilo para meus filhos, tá? Quer dizer, por mais que eu fosse uma pessoa voltada, assim, um workaholic, voltado realmente a trabalhar quase 7 dias por semana, só parava no domingo, mas minha cabeça não parava, eu nunca deixei de ser pai. Eu sempre, quer dizer, a presença minha junto a eles no fim de semana era muito grande. As férias que a gente tinha, isso eu dedicava muito a passar meus valores, era muito importante. As 4 semanas, 2 em julho e 2 em janeiro, eu nunca abri mão disso ao longo de toda a adolescência, a juventude deles, tá? Eu acho que era um grande momento para se passar os valores. E o esporte foi uma coisa muito bacana, porque eu convivia com eles. Eu cheguei a ser diretor do clube no momento que eu entendi que o esporte não estava sendo levado a sério naquele clube, tá? Que era um clube pequeno, Alto de Pinheiros. Eu pude organizar, foram 3 ou 4 viagens com 48 meninos, que são 3 filhos, homens, com diferença de 1 ano, e cada um jogava numa categoria. Eles jogaram na Itália, jogaram na Áustria, jogaram na Suécia, jogaram nos Estados Unidos, jogaram em todo lugar. E eu, normalmente, era o cara que, junto aos outros pais, fazia caixinha para juntar, para poder levar todos os meninos. Então, esse convívio foi fantástico. Eu até hoje falo, e eu estou falando do futebol jogado, o programa de domingo da família era ver os filhos jogarem, tá? Então, eu acho que os valores foram sendo transmitidos. E o Rodrigo falou uma coisa que é importante. O Rodrigo viu o crescimento do negócio. Ele viu, ele entendeu, ele sabe quando a gente conquistou as coisas e quando a gente conquistou, o que a gente fez com a nossa conquista. Eu brinco que eu não sabia o que era o ar-condicionado de um carro até o início da década de 90, tá? Eu fui ter uma casa de praia no final da década de 90. Eu sempre olhava, tá certo? Aquilo que... Eu tinha um sonho de construir um negócio, tá? E era um sonho compartilhado com meus irmãos. É um sonho que até hoje eu sempre falo, eu uso muito esse termo, do sonho compartilhado. A gente tem que saber dentro da empresa que a gente está... Entender que a gente está compartilhando o sonho e entender que se a gente tem um desvio de rota e é natural, por exemplo, meus irmãos em algum momento, eles passaram a ter outros sonhos, eles ficaram viúvos, eles tinham que reconstruir a vida. A gente reorganizou a empresa
com a família dentro, já com outra geração. Então, eu acho que essa preservação, esse respeito aos valores passados foi muito importante. E essa transmissão de valores, eu acho que se deu muito, tá certo? O esporte foi muito importante e eles cresceram e aprenderam muito, tá certo? Com o fato de eles terem visto a empresa crescer, a paixão com que a gente construiu aquilo. Então, eu acho que tudo isso foi uma forma, um meio para que hoje eu me sentisse muito realizado com a família que eu tenho. E eu falo não só de filhos, eu falo de sobrinhos, eu falo dessa geração como um todo. E sempre reconhecendo também o papel de meus irmãos, não só como parceiros, como apoiadores, mas como influentes na formação desses jovens. Tá? Tony, antes de eu passar para o Rodrigo, eu queria te fazer mais uma pergunta. Assim, quando você começa a contar a história da empresa, eu vejo até um pouco assim de emoção, acho que você lembrando, né? E que eu acho que muita gente olha o tamanho hoje da Arraial do Drogazil e fala assim, foi aquilo que você falou, foi fácil, não tem nada fácil. Não. Qual foi o maior desafio aí ao longo dessa tua vida como executivo? Olha, eu vou te falar de alguns, é duro você eleger o principal, mas eu vou dizer uma coisa, quer dizer, eu vivi, em primeiro lugar, eu vivi a época dos planos econômicos, que a gente dormia de um jeito e acordava de outro, tá? Eu vivi a época, tá? Eu vivi uma transição de sucessão, onde realmente não foi fácil você acolher jovens, tá? Que de repente vinham com uma filosofia mais inovadora e eu, de repente, com conceitos mais antigos de gestão. Eu acho que um dos grandes desafios naquele momento foi um desafio de saber ser humilde e aprender com eles. E eu acho que eu consegui aprender muito. Tá? Eu acho que um grande desafio também foram com os passos acelerados que a gente deu por conta, tá certo, desse entusiasmo. Eu sempre digo que a paixão pelo negócio é bacana, mas ela é um pouco traiçoeira, porque muitas vezes ela nos leva a dar passos muito acelerados. E aí eu caí na minha maior encruzilhada, na minha maior dificuldade que eu poderia encontrar, que foi quando exatamente através desse entusiasmo eu quis acelerar o crescimento e abrir o capital da empresa no momento em que não era possível, a gente não tinha tamanho para aquilo. Então você imagina que aquilo se juntou a uma crise americano do Lehman Brothers, a gente de repente estava atrás de uma abertura de capital, contando com essa abertura a partir de um endividamento muito elevado que a gente tomou para executar um crescimento que a gente não tinha condição de executar. Então, este foi um momento mais difícil da minha vida. Eu falo, mas até então eu não sabia nem... Eu vivi o tempo em que quando se falava você vai aos bancos, você fala, banco, você está quebrado. E de repente você fala... A gente que, naquele momento, entendia realmente que o papel dos bancos já era importante, taxas mais estáveis, o mercado internacional, os investidores externos interessados no negócio, naquele instante, de repente, fala, eu me deparei com o endividamento, não sabia lidar com aquilo, não foi fácil. Então, daquele ponto, em 3 anos, recolocar a empresa no trilho, para posteriormente, depois de 3 anos, trazer fundos de investimentos, ter credibilidade à empresa, eu ter a credibilidade de trazer investidores, como eu trouxe o grupo Family Office da Natura, que eram os empresários mais admirados por mim, eles manifestaram o desejo de estar comigo. Então eu digo, a gente passar por esse momento, passar pelos anos seguintes, de você 3 anos seguintes, de você ajustar a governança junto com os fundos, reequilibrar a família, porque alguma dor sempre fica num processo desse, tá? E a partir daí abrir o capital, eu diria que esse foi o grande momento e a abertura do capital foi a grande coroação. O que veio depois foi uma construção conjunta com meus parceiros de Drogazil. Se abrir uma loja na sexta-feira, no sábado, como não tem um número, alguém tem que me ligar para falar quanto vendeu. E meu humor vai variar de acordo a loja de Cruz das Almas que a gente abriu a semana passada, na sexta-feira passada, o sábado eu tive notícia que ela foi muito bem. Então, o sábado de manhã já estou feliz, tá certo? Senão eu vou estar mal-humorado. Tinha até uma piada em casa, eu e meus irmãos, quando eles chegavam ao trabalho e estavam mal-humorados, a gente falava, putz, tá vendendo mal. Ou então, quando chovia, a gente sabia que vendia mal, então a gente falava, tá chovendo. Enfim, eu acho que realmente, quer dizer, esses são desafios que eu vivi, tá? Acho que eu diria assim, talvez tenha elencado alguns deles, né? Mas eu acho que seguramente o maior desafio foi recolocar a empresa nos trilhos quando a gente deu um passo errado, quando a gente acelerou o crescimento, e acho que isso é uma armadilha, eu faço muita mentoria no Endeavor, é uma armadilha muito grande que a gente tem, às vezes é de se entusiasmar com um bom modelo de negócio, tomar capital e crescer
e se prontificar a crescer numa velocidade exagerada. Isso foi um problema. Isso nos endividou, isso me trouxe essa dificuldade. E essa vitória que eu tive a partir do 2007, 2008, abrindo capital em 2010, essa foi a grande conquista da minha vida. Porque dali para frente o que veio com a fusão foi algo que coroou, transformou essa organização, aí já num trabalho mais coletivo. Mas eu tenho essa alegria de falar, hoje a gente tem 2.400 lojas, excetuando as 330 que a loja tinha, que a Drogasil tinha na fusão, todas elas eu tive o privilégio de poder estar à frente e falar, vamos fazer. E no dia seguinte falar, quanto vendeu? Isso para mim é uma alegria que permanece até hoje. Tá? Então Ô, Rodrigo, eu queria também escutar o seu maior desafio durante esse teu processo de empreendedor e quando você procurou teu pai para pedir ajuda. Assim... Boa. Bom, acho que talvez o meu grande desafio, né? Eu acho que quando eu olho para trás, assim, né? Eu posso elencar alguns, assim, mas acho que talvez o meu primeiro desafio, quando eu olho para minha trajetória profissional, sem dúvida nenhuma, foi ter contrariado o caminho natural, né? Tem uma história que acho que é emblemática. Quando eu me formei na GV, eu resolvi que eu ia prestar jornalismo, como eu falei, e eu nem contei para o meu pai, não contei para ninguém. Eu simplesmente desci ali tinha um box ali na garagem do meu prédio, que ficava os cadernos do ângulo, do cursinho do meu irmão, que estava prestando odontologia. Eu peguei os cadernos dele, estudei e prestei a faculdade e passei. Eu apareci para ele um dia e falei, passei em jornalismo. Ele não entendeu, eu falei, vamos jantar, eu queria te contar. Já tinha terminado a GV, Já tinha terminado a GV, isso era começo do ano seguinte. Eu falei, vamos jantar? Queria te contar um pouco dos meus planos. Ele já deu uma estranhada e tal. E aí eu virei no jantar e falei, olha, pai, é o seguinte, eu realmente estou decidido, passei no jornalismo, eu acho que eu tenho que empreender, é um pouco o que eu estou sentindo e tal. E ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, olha, eu vou abrir um estúdio de ilustração com o Chico. O Chico era um grande amigo meu, que ele conhecia, um ilustrador assim, fenomenal. O cara era fantástico, assim. Amigão meu, até hoje, grande amigo. Aí ele olhou para mim assim e falou, peraí, só para entender. Você fez administração para vender os desenhos do Chico. Aí eu falei, esse é um ponto de vista, mas é mais ou menos por aí, mas eu vou fazer de uma maneira diferente séria, da realidade, né? Enfim, então, eu lembro que no começo, assim, foi muito difícil, assim, né? Porque, você imagina, meu pai tinha primeiro que assim, a gente sempre tem uma relação muito boa, até sarcástica em alguns momentos. Eu não estou dizendo de uma situação que você fala assim, ele bateu a porta na minha cara e nunca mais falou comigo. Não é isso, ele sempre respeitou. Né? Ao contrário, às vezes quando você conta a história pode parecer, não, sempre houve muito respeito e compreensão. Mas era uma situação incômoda, né? Porque a gente morava na mesma casa, naturalmente, ainda, né? Enfim. E todos os dias eu tinha um estilo de trabalho que era completamente diferente do que ele acreditava, né? Não, só aquela visita, Rodrigo, que eu fiz ao seu escritório. Exatamente. Dizia assim, uma tábua, que era uma porta em cima de 2 cavaletes, era a mesa deles, tá? De bermuda, tá certo? É um escritório que era uma zona, tá? E era uma época que eu acho que na empresa até os dias, acho que até trabalhavam de gravata. Teve um tempo, foi curto, acho que até trabalhavam, né? Então você imagina o choque. Tinha esse choque, né? Eu acho, assim... e eu lembro que era uma época que eu tinha muito essa coisa. Não, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu já via a coisa funcionando. Então, para mim foi muito desafiador romper. E aí eu não digo só dele, porque eu acho que como você tinha a minha geração, eu sou o terceiro mais novo da geração de primos, de 9 primos, tinha um olhar torto. Né? Tipo, mas o que esse cara tá fazendo? Né? E aí, você imagina que eu tô falando isso em 2013 e a Sorria foi ser lançada em 2008. Então foram 5 anos de muito questionamento, né, pela família, eu brinco assim, era como se eu tivesse um hobby, não um trabalho, entendeu? Mas eu sempre tive muita segurança do que eu estava fazendo. Então, para mim sempre foi desafiador. A relação com a família, acho que especialmente nesse período, foi desafiadora. E hoje eu olho para trás e vejo como, né, o respeito que eu conquistei, tudo que foi construído na RD a partir também da influência do projeto que eu criei e tudo mais, eu tenho um orgulho enorme de ter sempre mantido o peito ali estufado e falar, não, eu sei o que eu estou fazendo e vamos em frente. Né? E eu acho que um outro desafio que é interessante falar é que quando você trabalha no setor social, quando você, né, se propõe a fazer essa conexão entre empresas e terceiro setor, quando você mergulha de cabeça nisso, nesse mundo da filantropia, da cultura de doação. É desafio todo dia. Assim, a gente está falando de dificuldades estruturais, a gente está falando ainda de... claro que agora com a pandemia a gente acho que conseguiu acelerar bastante a conversa, a temática, ESG e tudo mais, mas até 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, sempre foi muito desgastante, sempre foi muito desafiador ter essa conversa, influenciar lideranças dentro das organizações, deixar de ser visto como aventureiro, como acessório, como voluntário. A pergunta que eu mais respondia na minha vida com a MOL era, mas como é que você ganha dinheiro?
Pô, a Editora Mol é uma editora de impacto social, um negócio de impacto social que tem sócios, distribui dividendo, todo mundo vive dela, vive bem dela, todo mundo é feliz com o que ela entrega. Mas até hoje eu respondo essa pergunta. As pessoas acham que, putz, eu vivo de herança, entendeu? E não é isso. Então, eu acho que existe um desafio com esse trabalho com o setor social também, que é muito recorrente, né? Que é uma transformação que a gente busca, né, mudar, enfim, isso já é uma temática há bastante tempo ocorrendo, mas que eu acho que é constante, né? E que eu acho que também, de alguma forma, a gente enfrentou, eu e a Roberta e toda a minha turma lá na MOL, de uma maneira muito, muito firme, né? Para poder provar que dá para ser diferente disso, né? E qual que era a segunda pergunta? Você falou do desafio? A segunda pergunta é o que você foi pedir uma ajuda pro seu pai? Você meio que respondeu, né? No início, acho que você foi... Quando você falou de ajuda, eu acho que tem muito da... Eu sempre conversei muito com ele, né? Eu sempre dividi muito com ele, né? Eu sempre também busquei influenciar muito as opiniões dele, ele sabe, eu sempre fui o filho mais questionador. A gente brincou da bermuda, mas eu virava para ele e falava assim... Pode prestar atenção que um dia vai todo mundo trabalhar de bermuda, né? Eu falei, pode prestar atenção. Eu lembro que as pessoas ficavam muito chocadas que meu horário era flexível, que eu não trabalhava das 9 às 19, né? Que se eu quisesse dormir mais, com a história do futebol, então às vezes eu tinha semifinal à noite, eu acordava às 10 horas da manhã para poder trabalhar e estar descansado para jogar à noite. Pessoal, mas como é que esse cara acorda às 10 horas da manhã? Isso não é trabalhar. Então eu sempre tive minhas convicções, então a gente sempre trocou muito com relação a isso, eu sempre procurei influenciar muito as opiniões dele, mas eu nunca deixei de recorrer à ajuda. Eu sempre, desde o começo, né, desde o início da MOL, mesmo nos tempos de estúdio, eu sempre dividi muito com ele as coisas e sempre procurei muito ele, né, para escutar opiniões, seja com assuntos dentro da empresa. Meu pai teve uma participação muito importante na construção do projeto da Sorri e, consequentemente, do projeto da MOL, com a experiência, com a troca. Acho que a prova disso, ele conhece muito bem os meus sócios, sempre teve conversas muito valiosas com isso, sempre participou dos principais momentos da MOL, né? E eu sempre falo assim, sempre foi, além de uma inspiração, uma espécie de mentor também, porque, pô, na hora que você tem em casa, né, uma figura que construiu, né, uma potência do varejo dessa forma, com tanta humanidade, né, estabelecendo uma cultura do jeito que a gente acredita, né, você tem que usufruir disso, né? Então eu sempre tive muita consciência e humildade de usufruir dessa inteligência, desse conhecimento. E acho que a gente teve aí talvez o principal aprendizado que eu tive com o Rodrigo, ou essa relação, é um ensina e aprende constante, que nós somos gerações diferentes, né? Mas sempre com um convívio muito próximo, isso é muito importante, mesmo com esse estilo workaholic, né? Mas foi o fato em algum momento, que é o momento mais recente, quando de repente eu entendi que a gente deveria, por tudo que a gente construiu, por tudo que a gente tinha, de repente falar, bom, e aí? E nós vamos... A empresa está exercendo seu papel, mas e nós como família? A gente não tem um papel mais para exercer? E aí eu aprendi muito com o Rodrigo como é que a gente poderia criar um instituto que efetivamente fosse um instituto não simplesmente assistencialista, como as pessoas veem a filantropia, mas um instituto que fosse transformador. E aí veio a ideia e todo o desenho do instituto, ele é do Rodrigo, e ele tem uma particularidade muito grande, que ele é um instituto voltado para o desenvolvimento organizacional das organizações da sociedade civil. Então, ele não é um instituto que dá dinheiro na ponta, ele é um instituto que ele financia projetos de desenvolvimento das organizações. Então, é meio que um dinheiro invisível, é meio que aquela transformação que, se aquela organização não faz, ela vai pagar adiante. Se ela não tem uma boa comunicação, ela não vai captar. Se ela não tiver pessoas, tá certo, devidamente aculturadas, tá, que vivam, tá certo, a empresa, tá certo, que tenham clareza de planos de crescimento profissional, aquela organização vai ter muito mais dificuldade de crescer adiante. Então, eu acho que projetos, tá certo, em todas as áreas que se relacionam ao desenvolvimento das organizações, é aquilo que a gente resolveu apoiar. Então, a gente criou um instituto, tá? Eu acho que até o Rodrigo pode até falar um pouco mais, mas de uma forma assim que ele, através de editais, a gente consegue escolher causas, escolher empreendedores e fazer um trabalho bastante profundo nessa área. Antônio, acho que você me deu aqui a deixa que eu queria, porque assim, a gente estava conversando antes, né, um pouco sobre o Instituto, eu queria poder dividir com quem está assistindo a gente um pouquinho da história do Instituto. Então, assim, acho que você acabou pegando esse assunto, que era um assunto que era um dos meus temas aqui para perguntar. Então, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente quando ele foi fundado, propósito. Pode dar um pouco de detalhe para a gente. Eu tenho um orgulho de falar do Instituto, assim, porque eu acho que ele foi uma convergência, acho que do momento, né, da família, com o meu momento profissional de repente, descobrir que
como empreendedor social, eu poderia fazer mais do que simplesmente a mão, né? Então, eu já vinha de uma inquietação, estou falando isso de mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu já vinha de uma inquietação, né, de como é que eu posso explorar mais, né, esse potencial social, como é que eu posso explorar mais as minhas possibilidades, e ao mesmo tempo, né, em muitas conversas com meu pai, com meus irmãos, entendendo como é que a gente pode efetivamente entender o lugar que a gente está e construir um legado. Isso vem muito também conectado com o fato de a gente começar a ter filho, né? Meu pai tem 6 netos, cada irmão, né? Nós somos 3 irmãos, cada um tem 2 filhos, o mais velho tem 10, o mais novo é o meu que tem 3. Então vem muito essa inquietação na hora que você começa a olhar essa nova geração e falar, bom, daqui a pouco esses meninos, né, são 5 meninos e uma menina, daqui a pouco eles estão lá com seus 14, 15 anos começando a questionar as coisas também, né? Então vem um desejo muito de falar sobre isso, né, de falar sobre legado, vem, acho que um entendimento, que eu acho que foi muito inteligente, de entender que a gente precisava de ajuda nesse processo, e a gente, né, já tinha uma pessoa muito próxima, que é sensacional, que é a Daniele Fiabani, que é uma baita consultora, que trabalha muito perto da gente até hoje, super próxima do nosso instituto, que nos apoiou muito, nos ajudou muito nessa construção, e através, principalmente, da observação. Assim, acho que esse foi o grande ponto, né? E eu acho que isso é muito valioso. Quando você, antes de sair estruturando, eu vou fazer um instituto, eu vou fazer uma fundação, vou botar isso, vou botar aquilo, não. Vamos conhecer, vamos entender, vamos mergulhar no DNA da família, vamos entender o que toca a cada um, o que a gente quer fazer, e acho que isso foi muito valioso. Porque a gente está falando aí de mais ou menos 1 ano e meio de observação. Eu lembro que nessa época cada um escolheu um projeto que queria apoiar, que tocasse no seu coração. O meu, obviamente, eu e o Bruno, meu irmão, a gente foi parar no esporte, né? O Bruno com o Projeto Ondas, que é do Jojo Olivença lá, do surf no Guarujá, e eu com a Patrícia Medrado, ex-tenista, um projeto de educação pelo esporte. O Beto, meu irmão, foi num projeto com música e tal. E foi 1 ano e meio de observação, inclusive com a família expandida, alguns primos participaram e tal, que eu acho que foram muito valiosos para a gente entender, né, o que é efetivamente. É lógico que eu tinha uma maturidade maior, mas todo mundo pôde experimentar um pouco, todo mundo pôde conhecer mais terceiro setor, a gente intercalou um pouco dessas experiências com conhecimento, né, que a gente trazia para a mesa de outras fontes, outras figuras do terceiro setor, de negócio de impacto social e tudo mais. E eu acho que ao final desse período a gente estava muito pronto para falar, bom, então agora estamos maduros para falar, queremos criar um veículo formal, um instituto formal, né? Sabemos quanto queremos investir socialmente e sempre de uma percepção de dinheiro 100% da família. Esse é o legado que a gente quer começar a criar, né? E esse entendimento que eu acho que meu pai adiantou de a grande sacada pra gente tem muito do que a gente aprendeu na nossa trajetória profissional, né? Seja na Droga Raia, seja na Mal, que é investir em cultura, investir em gestão, entender que a engrenagem tem que funcionar pro sonho funcionar, né? E a gente olhou isso com muito cuidado, falou, a gente não vai ser um instituto por causa, nós vamos apoiar a educação, a saúde, a equidade racial. Não, a gente vai ser um instituto focado em desenvolvimento de gestão e governança de organizações do terceiro setor. E acho que isso, assim, abriu uma porta maravilhosa para a gente. Hoje a gente tem 12, se não me engano, organizações apoiadas das mais diversas causas, né? E com um olhar muito grande de estar muito perto delas, com recurso. Cada organização dessas recebe, em média, R$450 mil em 3 anos, né? Então tem um apoio direto com essa verba invisível, como o meu pai falou, que a gente chama de não carimbada, né? E também com uma promoção de troca e de conhecimento e de aprendizagem que é muito valiosa, porque a gente vira um grande elemento de provocação de temáticas do terceiro setor que podem ser exploradas, né? Então, é um trabalho assim... Tem um acompanhamento com mentorias também, que é uma coisa muito rica. Isso dizer, eu acho que é muito legal. Para quem também tem uma experiência para mentorar empresas familiares, empreendedores, experiência que eu tenho, graças a Deus, muito ricas em Endeavor, é muito semelhante você, de repente, entender quais são os problemas de governança que aquelas organizações têm. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa muito rica. A gente não aporta só capital financeiro, a gente aporta também o capital intelectual, aporta relacionamento social também. Isso é uma coisa bastante interessante. Tem alguma história de alguma dessas organizações que vocês gostariam assim, de contar, de como, não, de novo, não só na parte financeira, mas como que é a contribuição da família? Eu acho que tem... Eu falo muito uma coisa pro meu pai, assim, né? E assim, eu acho que quando você tem um instituto familiar, você tem um pano de fundo aqui que é muito importante você entender o momento de cada pessoa da família, né, e entender que você está construindo um legado. A participação não é obrigatória. As pessoas têm que entender como aquilo se encaixa na sua crença de legado para os seus filhos, para os seus netos. Né? Então, e acho que nesse pano de fundo eu falo muito para meu pai assim, talvez o que é mais legal em ter um instituto familiar como esse, né, que acho que
tem um orçamento representativo, tem um trabalho relevante, é o repertório que a gente adquire, né? Eu falo muito isso dentro da minha temática de cultura de doação. Outro dia, até ontem, né, eu participei de uma live e me perguntaram como fazer as pessoas doarem mais. Eu falei, não tem nada que arraste mais do que um bom exemplo, do que a empatia de você viver, de você ter contato com o problema, né? E eu acho que talvez grandes exemplos surjam disso, né, do repertório que o Instituto traz para a gente. Para mim, um excelente exemplo é o meu pai está mentorando, por exemplo, o Thiago, lá do Solano Trindade, que é um projeto de periferia em São Paulo, que tem, assim, é um mundo completamente diferente, né, do que a gente vive, e você tem um contato, você tem uma troca ali, que ela é tão rica, ela é tão valiosa para todos os lados, que eu acho que, assim, isso é um privilégio de vida, né? Essa experiência do Solano Trindade é muito interessante. Essa é uma das 12 organizações. E o que foi interessante, quer dizer, eu de repente, as mentorias duram 1h30, mais ou menos, tá? E eu fiquei 2h30 com ele, e de repente eu já nem percebia qual horário. E numa linguagem que eu tinha que entender, quer dizer, mano, sabe, cara, velho, não sei o que, tá? E é um projeto fantástico. As empresas, elas vão hoje muito nas periferias para buscar, tá certo? Informação, subsídios para desenvolver produtos, para, sabe, aumentar seus resultados, e não fica nada na comunidade. Esse rapaz, ele tem uma visão, o Thiaguinho, que é extraordinária, de realmente trazer, tá certo, a fixar o jovem na comunidade, criar condições para o jovem na comunidade. Então, ali, por exemplo, está falando em criar uma agência de comunicação para lidar exatamente com o relacionamento da comunidade com as empresas, tá? Então, e uma coisa que é bacana também no Instituto é que no começo a gente até tinha uma visão um pouco mais assistencialista, de olhar pequenos projetos. A gente apoia Todos pela Educação, a gente apoia o Renova, em coisas como captação, como desenvolvimento da marca. Então, ou seja, são projetos específicos, tá? E que a gente acompanha, discute, como o Farrege, com a Priscila, assim como com o Thiaguinho, com como é que chama, o Jojó, o surfista lá do Guarujá. E uma coisa que eu fiz questão também, que as causas são totalmente variadas. A gente apoia a Amazônia, a gente apoia a Causa Negra, educação bibliotecas da Amazônia, a gente apoia projetos de educação, o Rodrigo Mendes, que aliás lá também tem um projeto muito bacana, com o som do endowment. A gente não faz o endowment, a gente simplesmente apoia, ajuda, tá certo? Quer dizer, ajuda não só no que pode mentorar. Me lembro que tinha uma conversa com o Rodrigo Mendes uma vez que foi fantástica, eu gosto muito dele, tá? Ele é um case, né? E eu fiquei muito feliz de ter contribuído, tá certo? Não só com dinheiro, de terminar a mentoria e falar, puxa, foi muito legal, foi muito bacana conversar com você, tá? Então, eu acho que essa diversidade para mim é muito importante para que amanhã a outra geração, os meus netos, realmente possam agir em cima, tá certo? De uma pergunta que eles farão, que é, pô, pai, por que o mundo é tão desigual? Pô, ele é desigual, agora tá aqui, você tem toda a oportunidade para torná-lo menos desigual. Você talvez vai entender os motivos de ele ser desigual, mas você vai conseguir agir sobre as mais diversas realidades. Então, quando a gente fala que lida com essa cesta de temas tão variados, tá? Eu acho que a gente abre espaço para que essa nova geração, eu penso muito nos meus netos, realmente tenha uma consciência, tá? De que eles têm um papel importante. Antônio, eu vou pegar esse teu gancho aqui, a gente está acabando um pouquinho de tempo. Qual recado você deixaria para as próximas gerações, pensando nos seus netos e nos netos dos seus amigos? O recado é que se sintam responsáveis pelas transformações, que não entendam, quer dizer, não tenham um olhar de mundo que, infelizmente, a minha geração cansou de ter, que é um olhar de conformismo. Eu acho que é ter um olhar de falar qual é o meu papel nisso, quer dizer, todos eles vão encontrar o mundo. Hoje de manhã eu tinha uma conversa interessante que alguém falava, o ser humano ele não é capaz de lidar ainda com a exponencialidade, ele trabalha muito mais com a linearidade. A gente realmente, os problemas que a gente tem hoje no mundo, que a gente está empurrando para frente, tem dimensões exponenciais. A desigualdade social e o maltrato do ambiente, isso vai provocar efeitos assim muito fortes para o futuro. Então, acho que preparar essa geração para falar, peraí, eu tenho um papel para exercer, eu tenho um papel. Isso aqui está desse jeito, mas eu tenho aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho a minha missão, a minha parte, tá certo, em mudar isso. Isso, para mim, é a mensagem mais importante que eu posso deixar. Muito obrigado. Rodrigo, eu queria escutar de você também. Olha, falando talvez de uma geração abaixo aqui, né? E aí eu acho que dessa conexão para cima e para baixo, né? Eu acho que
eu divido muito, acho que, né, todos nós somos parte do problema e todos nós somos parte da solução, né? Eu acho que o conformismo é um dos grandes problemas que a gente vive nesse país, especialmente da classe rica, né? Eu vivo aí nessa temática muito forte da cultura de doação e a gente fala muito disso, né? Como a cultura de doação é a expressão de cidadania, é a expressão de investimento estratégico, né? De crença, né? Em mudança, com participação ativa, com participação coletiva, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de ter um senso coletivo, né? Então, enfim, divido dessas palavras e eu acho que eu somo, talvez, né? Dentro desse contexto geracional, a importância que a gente tem que ter dentro, né, dos nossos núcleos familiares, dentro dos nossos privilégios, de identificar tudo aquilo que pode ser colocado a favor da sociedade, sabe? Eu acho que esse talvez tenha sido um dos grandes problemas, né, na maneira como a gente se enxerga como sociedade. A gente não pode usufruir sozinho dos nossos privilégios, a gente tem muita ferramenta dentro dessas, né, das nossas famílias, independentemente do perfil, do tamanho. Todo mundo pode fazer diferença, todo mundo pode contribuir. Então, eu acho que algo que eu aprendi muito nesse contexto e que eu acho que fica como mensagem é isso, né? A gente aprender a identificar, seja o conhecimento, seja o recurso financeiro, seja o tempo, o que for, quais são esses privilégios que estão presentes dentro do nosso contexto e entender juntos, coletivamente, como é que a gente pode colocá-los a favor da sociedade. Eu acho que tem uma questão muito importante de entendimento, de perfil, de momento de vida, de uma série de coisas, né? Eu vivi muito isso na minha trajetória, né? E nunca me senti desrespeitado, obviamente, mas tive as minhas dificuldades, como todo mundo tem. Acho que isso é muito importante dentro de contextos familiares, a gente reconhecer que todo mundo não é igual, e que isso, na verdade, é muito bom. É essa diversidade que permite, né, mesmo dentro das famílias, que a gente possa fazer coisas extraordinárias. Então, respeito às diferenças vale para dentro das famílias também. E eu acho que na medida que você conecta isso com seus superpoderes ali dentro, aí sim a gente pode efetivamente se sentir parte das soluções e não só dos problemas. Pessoal, pô, adorei o bate-papo. Antônio, a gente estava falando aqui antes, né, que no passado você era o pai do Rodrigo, né, que agora o Rodrigo era filho do Antônio. E agora o Antônio é o pai do Rodrigo. Antônio é o pai do Rodrigo. Que isso é uma evolução das famílias. A evolução da espécie, na verdade. Você pode ter uma realização maior nesse momento de vida e tomara ele possa dizer o mesmo em relação ao filho dele, que é meu neto. Ele também chama Antônio por coincidência. Por coincidência. E até eu falei da história do desenho do Chico, é até legal contar como foi o desfecho dessa história, porque em 2018, quando eu e a Roberta ganhamos o prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, que é um baita prêmio, ele estava na primeira cadeira, e aí, quando anunciaram meu nome, eu levantei, olhei, a primeira pessoa que me deu um abraço foi ele falou assim, tá vendo? Falei para você vender desenhos do Chico. Então, essa é uma história boa, porque acho que mostra muito de como sempre foi o nosso clima ali, né? Mas olha, espetacular. Parabéns pela história da família, parabéns pela educação dos seus filhos. Eu acho que vocês conseguiram dividir muito. Acho que de aprendizados aí, esse papo de gerações não poderia ter sido melhor. Muito obrigado. Bacana, obrigado, foi um prazer.